Fala, camaradinhas, como é que vocês estão? Eu tô aqui antes do vídeo pra explicar um pouco o que vocês vão ver, porque é um conteúdo um pouco diferente. Ele foi gravado há mais de 2 anos atrás. Foi gravado no meu canal pessoal, onde antes de fazer conteúdo do Teclas eu fazia às vezes um conteúdo sobre tecnologia e tal. Então vocês vão ver que o vídeo é bem mais antigo, o layout tá um pouco diferente, talvez eu esteja um pouco diferente ali e tal. Mas ele é uma leitura do texto A Ideologia Californiana, com basicamente comentários mínimos. Eu acho que deve ter no máximo assim, uns 3 minutos de eu dando opiniões ou falando ali. Na realidade tem o livro inteiro e ele vai ser o companheiro ao vídeo sobre A Ideologia Californiana, um ensaio, né, em que eu explico, comento mais algumas das partes ali. Vocês podem ver os dois juntos. Ainda recomendo que daí vocês leiam o texto, analisem, leiam a introdução do texto que foi feita pelo pessoal do Baixa Cultura que eu não cheguei a mostrar. Mas então é basicamente para quem se interessou pelo ensaio poder ver o texto completo e ouvir ele, né? Então achei que era um conteúdo legal. Não esqueça também que se vocês quiserem ter físico, vocês podem comprar com o pessoal da editora Monstro dos Mares, né? E que tem o prefácio do Leonardo Folleto, do Baixa Cultura. Foi a tradução em português. Vocês também podem procurar na internet, tem aberto esse texto, tem o texto em inglês, beleza? Vocês podem achar em vários lugares. Então é isso aí, vocês podem usar isso para estudar, para seu companheiro, aquele ensaio lá. É um texto bastante interessante, que a gente entenda essa mentalidade aí, pra gente entender como a internet é hoje, né? E para quem gosta desse formato de audiolivro, de textos, não esqueçam que a Soberana tem o projeto da Audioteca Crítica, onde vocês têm textos marxistas-leninistas, né, lidos com as vozes lindas dos camaradas da Soberana. Então sigam lá a Audioteca também se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mas agora fiquem com A Ideologia Californiana, lido por mim, com mínimas interrupções. Tá, saca só. A gente vai ler esse texto aqui hoje. Se vocês fizerem exclamação texto, vocês vêm para esse site. Esse texto aqui, o que é muito legal sobre ele, e tem uma introduçãozinha no PDF também, que foi escrita pelo Leonardo Folleto, que é um amigo meu que escreve para esse site aqui, baixacultura.org, que fala, tipo, o contexto. O texto ele é de 95, na realidade é um cara de Londres que escreveu, um pesquisador de um grupo de mídia lá, de uma universidade de Londres, e ele tá meio que falando no contexto de, tipo, a União Europeia está pensando em como eles vão desenvolver a indústria deles de computação, que é uma indústria nascente na época, e eles olham o modelo dos Estados Unidos e eles dizem, tipo, esse modelo aqui é foda, tá? E daí ele meio que faz uma análise, assim, meio sociológica, sei lá, não sei se é esse o termo correto, de como é que funciona ali as diferentes ideias, né, que estão fomentando esse movimento na época, e é uma análise interessante porque ele meio que fala, o título entrega assim, fala dessa coisa estranha, que é uma coisa hippie barra tecnológica barra não anarcocapitalista, não é o termo que ele usa, mais libertária, e é uma coisa bem americana, assim, que é essa ideologia. O que é interessante desse texto é que, assim, ele vai falar algumas coisas que não vieram a ser verdade, e ele vai falar algumas coisas que, tipo, não necessariamente eu vou concordar, o porquê, tipo, agora a gente tá vendo isso 30 anos depois, basicamente, é isso? Vamos dizer que tá 30 anos depois. E eu tenho daí só pra fazer a propaganda dos meus amiguinhos aqui, eu tenho a cópia física, na real é um texto bem curto, ele tem, tipo, 30 e poucas páginas. E quem vende é a editora Monstro dos Mares, é uma zine, na realidade, né? E aqui tem a versão PDF. E ela tem licença livre, esse texto, na real, é a tradução do autor, né? Então vamos ler ele aqui. E eu não vou ler a introdução pra vocês, mas então a introdução ela dá um pouco desse panorama que eu tava falando pra vocês. Então agradecer o pessoal da Baixa Cultura e da editora Monstro dos Mares. Porque ela dá meio que esse panorama, assim, de tipo, qual era a cultura na época, fala um pouco sobre o Steve Jobs, fala sobre o Bill Gates, fala sobre Julian Assange, fala que o Mark Zuckerberg era uma criança de leite com pera com 11 anos, eu acho, na época que esse texto foi escrito. Então é a ideologia californiana. Richard Barbook e Andy Cameron, in memoriam, Andy Cameron já morreu, então não mentir sobre o futuro é impossível, e pode-se mentir sobre ele à vontade, enquanto a represa se rompe. No fim do século XX, a longamente anunciada convergência da mídia, computação e telecomunicações em hipermídia está finalmente acontecendo. Mais uma vez, a implacável caminhada do capitalismo rumo à diversificação e intensificação das forças criativas do trabalho humano está prestes a transformar qualitativamente o modo como trabalhamos, interagimos e a vida de uma maneira geral. Integrando-se diferentes tecnologias por meio de protocolos comuns, está se criando algo que é mais do que a soma de suas partes.
Quando a habilidade de produzir e receber quantidades ilimitadas de informação sob qualquer forma é combinada com o alcance das redes telefônicas globais, as formas existentes de trabalho e lazer podem ser fundamentalmente transformadas. Novas indústrias irão nascer e as atuais favoritas do mercado de ações sumirão do mapa. Em tais momentos de profunda mudança social, qualquer um que possa oferecer uma explicação simples do que está acontecendo será ouvido com grande interesse. Nessa conjuntura decisiva, uma estranha aliança de escritores, hackers, capitalistas e artistas da costa oeste dos Estados Unidos teve sucesso em definir uma ortodoxia heterogênea para a era da informação vindoura, a ideologia californiana. Esta nova fé emergiu de uma bizarra fusão da boemia cultural de São Francisco com as indústrias de alta tecnologia do Vale do Silício. Promovida em revistas, livros, programas de televisão, páginas da rede, grupos de notícias e conferências via internet, a ideologia californiana promiscuamente combina o espírito desgarrado dos hippies e o zelo empreendedor dos yuppies. Este amálgama de opostos foi atingido através de uma profunda fé no potencial emancipador das novas tecnologias da informação. Na utopia digital, todos vão ser ligados e também ricos. Não surpreendentemente, esta visão otimista do futuro foi entusiasticamente abraçada por nerds de computador, estudantes desertores, capitalistas inovadores, ativistas sociais, acadêmicos ligados às últimas tendências, burocratas futuristas e políticos oportunistas por todos os Estados Unidos da América. Enquanto o recente relatório de uma comissão da União Europeia recomenda seguir o modelo californiano de um livre mercado para construir a superestrada da informação, artistas de vanguarda e acadêmicos imitam avidamente os filósofos pós-humanos do culto estropiano da costa oeste. Sem rivais óbvios, o triunfo da ideologia californiana parece completo. Daí só parar aqui para falar. Hippie com yuppie é muito Steve Jobs, exatamente. Yeah. Esse estropiano aqui é uma relação a... Tem nos apêndices lá. Eu vou tentar não ler os apêndices, tá? Embora às vezes eles sejam interessantes, mas depois a gente pode dar uma discutida sobre isso. Eu não sei se a etiqueta correta é não ler os apêndices, né? Mas então, enfim, é uma referência a uma peça, um poema lá em que o contrário de entropia é estropia e seria uma maneira de tentar reverter a entropia, só que é meio com um trocadilho. Então ele tá se referindo às pessoas dessa maneira trocadilhosa. Enfim, e daí ele fala isso, essa frase é legal. Sem rivais óbvios, o triunfo da ideologia californiana parece completo. E quando eu leio um pouco esse texto, é impossível a gente não citar muito ultimamente o realismo capitalista do Mark Fisher, porque isso aqui me lembra muito o papo do realismo capitalista. A ideologia californiana, ela se mostra assim como meio que uma expressão do neoliberalismo sem nenhum tipo de oposto, né? Sem nenhum tipo de visão contrária a ela, ou que proponha um projeto diferente. O amplo apelo desses ideólogos da costa oeste não é simplesmente resultado de seu otimismo infeccioso. Acima de tudo, eles são defensores apaixonados do que parece uma forma de política impecavelmente libertária. Eles querem que as tecnologias da informação sejam usadas para criar uma nova democracia jeffersoniana, em que todos os indivíduos serão capazes de se expressar livremente dentro do cyberespaço. No entanto, ao defender este ideal aparentemente admirável, estes tecnofomentadores estão ao mesmo tempo reproduzindo algumas das características mais atávicas da sociedade americana, em especial aquelas derivadas da amarga herança da escravatura. Sua visão utópica da Califórnia depende de uma cegueira voluntária frente a outras, e muito menos positivas, características da vida na costa oeste: racismo, pobreza e degradação do meio ambiente. Ironicamente, no passado não muito distante, os intelectuais e artistas da Bay Area estavam apaixonadamente preocupados com esses problemas. Ronald Reagan contra os hippies. Em 15 de maio de 1969, o governador Ronald Reagan ordenou à polícia, portando armas, que fizesse um ataque surpresa matinal aos manifestantes hippies que haviam ocupado People's Park, perto do campus Berkeley da Universidade da Califórnia. Durante a batalha subsequente, um homem foi baleado e morto, e 128 outras pessoas precisaram de tratamento hospitalar. Naquele dia, o mundo careta e a contracultura pareceram ser implacavelmente opostos. De um lado das barricadas, o governador Reagan e seus seguidores defendiam a iniciativa privada irrestrita e a invasão do Vietnã. Do outro lado, os hippies lutavam por uma revolução social em casa e se opunham à expansão imperialista pelo mundo. No ano do ataque surpresa em People's Park, parecia que a escolha histórica entre essas duas versões opostas do futuro da América só poderia estabelecer-se através do conflito violento. Como Jerry Rubin, um dos líderes hippies, disse na época, nossa busca por aventura e heroísmo nos leva para fora da América, para uma vida de autocriação e rebelião. Em resposta, a América está pronta para nos destruir. Durante os anos 60, radicais da Bay Area espalharam a aparência política e o estilo cultural dos movimentos da nova esquerda mundo afora.
Rompendo com a política estreita do pós-guerra, lançaram campanhas contra o militarismo, o racismo, a discriminação sexual, a homofobia, o consumismo inconsciente e contra a poluição. Em lugar da tradicional hierarquia rígida da esquerda, criaram estruturas coletivas e democráticas que supostamente prefiguravam a sociedade libertária do futuro. Acima de tudo, a nova esquerda californiana combinou luta política com rebelião cultural. Diferentemente de seus pais, os hippies se recusavam a conformar-se a rígidas convenções sociais impostas ao homem-organização pelos militares, universidades, corporações e mesmo partidos políticos de esquerda. Ao contrário, eles declaravam abertamente sua rejeição ao mundo careta pelas roupas casuais, promiscuidade sexual, música alta e drogas recreativas. Os hippies radicais eram liberais no sentido social da palavra. Eles defendiam ideias progressistas, universais e racionais, como a democracia, tolerância, autossatisfação e justiça social. Encorajados por mais de 20 anos de crescimento econômico, eles acreditavam que a história estava ao seu lado. Nos romances de ficção científica, eles sonhavam com a ecotopia, uma Califórnia futurista, onde carros haviam desaparecido, a produção industrial era ecologicamente viável, as relações entre os sexos eram igualitárias e o cotidiano era vivido em grupos comunitários. Para alguns hippies, esta visão só poderia se realizar pela rejeição do progresso científico como um falso Deus e pelo retorno à natureza. Outros, em contraste, acreditavam que o progresso tecnológico inevitavelmente tornaria seus princípios libertários em fatos sociais. Mais importante, influenciados pelas teorias de Marshall McLuhan, estes tecnófilos pensavam que a convergência da mídia, da computação e das telecomunicações criaria inevitavelmente a agora eletrônica, um lugar virtual onde todos poderiam expressar sua opinião sem medo de censura. Apesar de ser um professor de inglês de meia-idade, McLuhan predicava a mensagem radical de que a força do grande capital e do governo hipertrofiado seria logo derrubada pelos efeitos intrinsecamente reforçadores do indivíduo das novas tecnologias. Mídia eletrônica, abolir a dimensão espacial. Pela eletricidade, nós retornaremos às relações cara a cara em todos os lugares, na mesma escala das menores aldeias. É a relação profunda e sem a delegação de funções ou poderes. O diálogo supera a palestra. Encorajados pelas predições de McLuhan, os radicais da Costa Oeste se envolveram no desenvolvimento de novas tecnologias da informação para a imprensa alternativa, rádios comunitárias, clubes de computadores caseiros e colecionadores de vídeo. Estes ativistas da mídia comunitária acreditavam estar na linha de frente da luta pela construção de uma nova América. A criação da Ágora eletrônica era o primeiro passo no sentido de implementar a democracia direta em todas as instituições sociais. A batalha podia ser dura, mas a ecotopia estava quase palpável. O surgimento da classe digital. Quem poderia prever que, menos de 30 anos depois da Batalha de People's Park, caretas e hippies criariam juntos a ideologia californiana? Quem pensaria que uma mistura tão contraditória de determinismo tecnológico e individualismo libertário se tornaria a ortodoxia híbrida da era da informação? E quem suspeitaria que, enquanto a tecnologia e a liberdade eram adoradas mais e mais, ficaria menos e menos possível dizer qualquer coisa sensata a respeito da sociedade em que eram aplicadas? A ideologia californiana retira sua popularidade da própria ambiguidade de seus preceitos. Nas últimas décadas, o trabalho desbravador dos ativistas da mídia comunitária foi grandemente recuperado pelas indústrias de alta tecnologia e mídia. Apesar de as companhias desse setor poderem mecanizar e subcontratar muito de suas necessidades de mão de obra, elas continuam dependentes de pessoas-chave que possam pesquisar e criar produtos originais, de softwares e chips de computadores a livros e programas de televisão. Junto com alguns empreendedores de alta tecnologia, estes trabalhadores especializados formam a assim chamada classe virtual, a tecno-inteligência dos cientistas da cognição, engenheiros, cientistas da computação, criadores de jogos eletrônicos e todos os outros especialistas de comunicação. Incapazes de submetê-los à disciplina da linha de produção ou substituí-los por máquinas, os gerentes organizaram esses trabalhadores intelectuais através de contratos temporários. Como a aristocracia trabalhista do último século, o pessoal de alto escalão na mídia, computação e indústrias de telecomunicações experimenta as recompensas e inseguranças do mercado. Por um lado, estes artesãos high-tech não apenas tendem a ser bem pagos, mas também possuem considerável autonomia sobre seu ritmo de trabalho e local de emprego. Como resultado, a fronteira cultural entre o hippie e o homem-organização tornou-se bastante vaga. Porém, por outro lado, estes trabalhadores estão presos pelos termos de seus contratos e não têm garantia de emprego continuado. Sem o tempo livre dos hippies, o trabalho em si tornou-se o principal caminho da autossatisfação para boa parte da classe virtual. A ideologia californiana oferece uma maneira de se entender a realidade vivida por estes artesãos de alta tecnologia.
Por um lado, estes trabalhadores essenciais são parte privilegiada da mão de obra. Por outro, são herdeiros das ideias radicais dos ativistas da mídia comunitária. A ideologia californiana, assim, simultaneamente reflete as disciplinas da economia de mercado e as liberdades do artesanato hippie. Esse híbrido bizarro só é possível através de uma crença quase universal no determinismo tecnológico. Já desde os anos 60, os liberais, no sentido social da palavra, esperavam que as novas tecnologias da informação fossem realizar seus ideais. Respondendo ao desafio da nova esquerda, a nova direita ressuscitou uma forma antiga de liberalismo econômico. Em lugar da liberdade coletiva visada pelos radicais hippies, eles defendiam a liberdade dos indivíduos no mercado. Mesmo estes conservadores não conseguiam resistir ao fascínio das novas tecnologias da informação. Nos anos 60, as previsões de McLuhan eram reinterpretadas como publicidade das novas formas de mídia, computação e telecomunicações, sendo desenvolvidas pelo setor privado. Dos anos 70 em diante, Toffler, de Solar-Pool e outros gurus tentaram provar que o advento da hipermídia paradoxalmente envolveria um retorno ao liberalismo do passado. Esta retro-utopia ecoou as predições de Asimov, Heinlein e outros escritores de ficção científica chauvinistas, cujos mundos futuros sempre eram cheios de mercadores espaciais, vendedores vaselina, cientistas geniais, capitães piratas e outros individualistas rudes. O caminho do progresso tecnológico não levava sempre à ecotopia. Ele poderia, ao contrário, levar à volta à América dos pais fundadores. Agroeletrônica ou mercado eletrônico. A ambiguidade da ideologia californiana é mais pronunciada em suas visões contraditórias do futuro digital. O desenvolvimento da hipermídia é um componente-chave do próximo estágio do capitalismo. Como Zuboff demonstra, a introdução das tecnologias de mídia, computação e telecomunicações nas fábricas e nos escritórios é a culminação de um longo processo de separação da mão de obra do envolvimento direto na produção. Nem que seja por razões competitivas, todas as grandes economias industriais serão forçadas, mais cedo ou mais tarde, a conectar suas populações para obter os ganhos de produtividade do trabalho digital. O que é desconhecido é o impacto social e cultural de permitir às pessoas trocar quantidades quase ilimitadas de informação em uma escala global. Acima de tudo, o advento da hipermídia vai realizar as utopias da nova esquerda ou da nova direita. Como uma fé híbrida, a ideologia californiana alegremente responde a esta charada acreditando nas duas visões ao mesmo tempo, e não criticando nenhuma delas. Por um lado, a pureza anticorporativa da nova esquerda foi preservada pelos defensores da comunidade virtual. De acordo com seu guru, Howard Reinhold, os valores dos baby boomers da contracultura estão moldando o desenvolvimento das novas tecnologias. Como consequência, os ativistas comunitários serão capazes de usar a hipermídia para substituir o capitalismo corporativo e o governo hipertrofiado por uma economia de dádivas high-tech. Os sistemas de grupos de notícias, conferências em tempo real via rede e espaços de bate-papo já se baseiam no intercâmbio voluntário de informações e conhecimento entre seus participantes. Na visão de Reinhold, os membros da classe virtual ainda estão na primeira linha da luta pela libertação social. Apesar do arrebatado envolvimento político e comercial na construção da superestrada da informação, a agroeletrônica vai inevitavelmente triunfar sobre seus inimigos corporativos e burocráticos. Por outro lado, outros ideólogos da costa oeste abraçaram a ideologia laissez-faire de seu ex-inimigo conservador. Por exemplo, a revista Wired, a bíblia mensal da classe virtual, reproduziu acriticamente os pontos de vista de Newt Gingrich, o líder republicano de extrema-direita da Câmara dos Deputados, e dos Tofflers, que são seus conselheiros íntimos. Ignorando suas políticas de cortes nos gastos sociais, a revista fica hipnotizada pelo seu entusiasmo quanto às possibilidades libertárias oferecidas pelas novas tecnologias da informação. No entanto, apesar de eles emprestarem o determinismo tecnológico de McLuhan, Gingrich e os Tofflers não são defensores da agroeletrônica. Ao contrário, eles afirmam que a convergência da mídia, computação e telecomunicações vai produzir um mercado eletrônico. No cyberespaço, mercado após mercado está sendo transformado pelo progresso tecnológico de um monopólio natural para um em que a competição é a regra. Nesta versão da ideologia californiana, é prometido a cada membro da classe virtual a oportunidade de se tornar um empreendedor high-tech de sucesso. As tecnologias da informação, continua o argumento, dão poder ao indivíduo, aumentam a liberdade pessoal e radicalmente reduzem a força do Estado-nação. As estruturas do poder social, político e legal existentes irão murchar, para serem substituídas por interações irrestritas entre indivíduos autônomos e seus softwares. Estes McLuhaníacos reestilizados argumentam vigorosamente que o governo deveria sair da frente dos empreendedores engenhosos, as únicas pessoas ligadas e corajosas o suficiente para aceitar riscos.
Em vez de regulamentos contraproducentes, engenheiros visionários estão inventando as ferramentas necessárias para a criação de um livre mercado no ciberespaço, tais como codificação, dinheiro digital e procedimentos de verificação. Com certeza, tentativas de interferir junto às propriedades emergentes dessas forças tecnológicas e econômicas, particularmente pelo governo, mal repercutem nos que são tolos o suficiente para desafiar as leis primitivas da natureza. De acordo com o editor executivo da Wired, a mão invisível do mercado e as forças cegas da evolução darwinista são, na verdade, a mesma coisa. Como nos romances de ficção científica de Heinlein e Asimov, o caminho rumo ao futuro parece levar de volta ao passado. A era da informação do século XXI será a realização dos ideais liberais oitocentistas de Thomas Jefferson, a criação de uma nova civilização fundamentada nas verdades eternas do ideal americano. O mito do livre mercado. Seguindo-se a vitória do partido de Gingrich nas eleições legislativas de 1994, esta versão direitista da ideologia californiana está agora em ascendência. Porém, os dogmas sagrados do liberalismo econômico são contraditórios pela verdadeira história da hipermídia. Por exemplo, as tecnologias icônicas do computador e da rede só puderam ser inventadas com a ajuda de subsídios massivos do Estado e o envolvimento entusiástico de amadores. A iniciativa privada desempenhou um papel importante, mas apenas como parte de uma economia mista. O primeiro computador, o dispositivo diferencial, foi projetado e construído por companhias privadas, mas seu desenvolvimento só se tornou possível graças a uma doação de 17.470 libras do governo britânico, o que era uma pequena fortuna em 1834. De Colossus a EDVAC, das simulações de voo à realidade virtual, o desenvolvimento da computação dependeu, em momentos-chave, de esmolas para pesquisa pública ou de contratos gordos com agências públicas. A corporação IBM só construiu o primeiro computador programável digital depois de receber um pedido de fazê-lo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, durante a Guerra da Coreia. Desde então, o desenvolvimento de gerações sucessivas de computadores foi, direta ou indiretamente, subsidiado pelo orçamento de defesa americano. Assim como uma ajuda do Estado, a evolução da computação também dependeu do envolvimento da cultura faça você mesmo. Aliás, o computador pessoal foi inventado por técnicos amadores que queriam construir suas próprias máquinas baratas. A existência de uma economia de dádivas entre os amadores era uma pré-condição necessária para o subsequente sucesso dos produtos feitos pela Apple e Microsoft. Além do mais, programas de distribuição gratuita continuam a desempenhar um papel vital no avanço do design de softwares. A história da internet também contradiz os dogmas dos ideólogos do livre mercado. Nos primeiros 20 anos de sua existência, o desenvolvimento da rede foi quase por completo dependente do tão injuriado governo federal americano. Seja via militares americanos ou através das universidades, grandes somas de dólares dos contribuintes foram usados na construção da infraestrutura de rede e para subsidiar os custos pelo uso dos serviços. Ao mesmo tempo, muitos dos principais programas e aplicativos da rede foram inventados por amadores ou por profissionais trabalhando em seu tempo livre. Aliás, o programa Mudge, que permite conferências via rede em tempo real, foi inventado por um grupo de estudantes que queriam jogar RPGs por uma rede de computadores. Uma das coisas mais esquisitas a respeito da corrente da direita da ideologia californiana é que a costa oeste mesma é uma criação da economia mista. Dólares governamentais foram usados para construir sistemas de irrigação, rodovias, escolas, universidades e outros projetos de infraestrutura que fazem a boa vida possível na Califórnia. No topo desses subsídios públicos, a indústria de alta tecnologia da costa oeste vem se refestelando no maior barril de banha da história por décadas. O governo dos Estados Unidos derramou milhões de dólares de impostos na compra de aviões, mísseis, equipamentos eletrônicos e bombas nucleares de companhias californianas. Para aqueles que não estavam cegos pelos dogmas do livre mercado, era óbvio que os americanos sempre tiveram planejamento estatal. Eles apenas o chamam de orçamento de defesa. Ao mesmo tempo, elementos chaves do estilo de vida da costa oeste vêm de sua longa tradição de boemia cultural. Apesar de eles terem sido posteriormente comercializados, a mídia comunitária, a nova era, a espiritualidade, o surf, a comida saudável, as drogas recreativas, música pop e muitas outras formas de heterodoxia cultural emergiram da cena decididamente não comercial, estabelecida em volta dos campi universitários, comunidades de artistas e comunas rurais. Sem a cultura faça você mesmo, os mitos da Califórnia não teriam a ressonância global que tem hoje. Todo este financiamento público e envolvimento da comunidade tiveram um efeito enormemente benéfico, apesar de irreconhecido e invalidado, no desenvolvimento do Vale do Silício e de outras indústrias de alta tecnologia. Empreendedores capitalistas frequentemente têm um senso inchado de sua própria capacidade de desenvolver novas ideias e dão pouco reconhecimento às contribuições feitas pelo Estado, à sua própria mão de obra ou à comunidade em geral. Todo o progresso tecnológico é cumulativo, depende dos resultados de um processo histórico coletivo e deve ser encarado, ao menos em parte, como uma conquista coletiva.
Então, como em todos os outros países industrializados, os empreendedores americanos inevitavelmente apoiaram-se na intervenção estatal e nas iniciativas Faça Você Mesmo, para nutrir e desenvolver suas indústrias. Quando companhias japonesas ameaçaram controlar o mercado americano de microchips, os libertários capitalistas da computação da Califórnia não tiveram escrúpulos ideológicos quanto a juntar-se a um cartel custeado pelo Estado, organizado para combater os invasores do leste. Até que os programas da rede que permitiam à comunidade a participação no cyberespaço pudessem ser incluídos, Bill Gates acreditou que a Microsoft não tinha outra opção senão atrasar o lançamento do Windows 95. Como em outros setores da economia moderna, a questão com que a indústria emergente da hipermídia se depara não é se ela vai ser ou não organizada como uma economia mista, mas que tipo de economia mista será. Liberdade é a escravidão. Se seus preceitos sagrados são refutados pela história profana, por que os mitos do livre mercado influenciaram tanto os proponentes da ideologia californiana? Vivendo em uma cultura contratual, os artesãos high-tech levam uma existência esquizofrênica. Por um lado, eles não podem desafiar a primazia do mercado sobre suas vidas. Por outro, eles se ressentem das tentativas, por parte daqueles investidos de autoridade, de molestar sua autonomia individual. Misturando a nova esquerda e a nova direita, a ideologia californiana fornece uma resolução mística das atitudes contraditórias sustentada pelos membros da classe virtual. Mais decisivamente, o anti-estatismo fornece os meios para reconciliar ideias radicais e reacionárias sobre o progresso tecnológico. Enquanto a nova esquerda condena o governo por financiar o complexo industrial militar, a nova direita ataca o Estado por interferir na disseminação espontânea das novas tecnologias através da competição mercadológica. Apesar do papel central desempenhado pela intervenção pública no desenvolvimento da hipermídia, os ideólogos californianos predicam um sermão anti-estatista de libertarianismo high-tech, uma gororoba bizarra de anarquismo hippie e liberalismo econômico engrossada com montes de determinismo tecnológico. Em vez de compreender o capitalismo realmente existente, os gurus da nova esquerda e da nova direita preferem muito mais defender versões rivais de uma democracia jeffersoniana digital. Em vez de compreender o capitalismo realmente existente, os gurus da nova esquerda e da nova direita preferem muito mais defender versões rivais de uma democracia jeffersoniana digital. Por sinal, Howard Reinhold, da nova esquerda, acredita que a ágora eletrônica vai permitir aos indivíduos exercitarem o tipo de liberdade midiática defendidos pelos pais fundadores. Similarmente, a nova direita afirma que a remoção de todos os freios regulatórios da iniciativa privada vai criar uma liberdade midiática à altura de uma democracia jeffersoniana. O triunfo desse retrofuturismo é o resultado de uma falha na renovação dos Estados Unidos da América durante o final dos anos 60 e no início dos 70. Seguindo seu confronto em People's Park, a luta entre o establishment e a contracultura norte-americana entrou em uma espiral de confrontação violenta. Enquanto os vietnamitas, ao custo de um enorme sofrimento humano, foram capazes de expelir os invasores americanos de seu país, os hippies e seus aliados no movimento de direitos civis dos negros acabaram sendo esmagados por uma combinação de repressão estatal e cooptação cultural. A ideologia californiana sintetiza perfeitamente as consequências desta derrota para os membros da classe virtual. Apesar de eles desfrutarem de liberdades culturais conquistadas pelos hippies, a maior parte deles não está mais diretamente envolvida na luta para construir a ecotopia. Em vez de rebelar-se abertamente contra o sistema, estes artesãos high-tech agora aceitam que a liberdade individual somente pode ser atingida trabalhando-se dentro das restrições do progresso tecnológico e do livre mercado. Em muitos romances cyberpunks, este libertarianismo asocial está personificado na figura central do hacker, que é um indivíduo solitário lutando pela sobrevivência dentro de um mundo virtual da informação. A corrente mais à direita dos ideólogos californianos é a que sai ganhando com esta aceitação acrítica do ideal liberal do indivíduo autossuficiente. No folclore americano, a nação foi construída em cima da selvageria, por indivíduos errantes, os caçadores, cowboys, pastores e colonos da fronteira. A Revolução Americana mesmo foi levada a cabo para proteger as liberdades e propriedades de indivíduos contra leis opressivas e impostos injustos cobrados por um monarca estrangeiro. Para a nova esquerda e a nova direita, os primeiros anos da República Americana fornecem um modelo potente para suas versões rivais de liberdade individual. Porém, existe uma contradição profunda no centro deste sonho primordial americano. Neste período, os indivíduos só prosperavam através do sofrimento de outros. Nada esclarece melhor isto do que a vida de Thomas Jefferson, o ícone principal da ideologia californiana. Thomas Jefferson foi o homem que escreveu um inspirador chamado para a democracia e a liberdade na Declaração de Independência Americana, e, ao mesmo tempo, tinha como escravos cerca de 200 seres humanos. Como político, ele defendeu o direito de fazendeiros e artesãos americanos determinarem seus próprios destinos sem se sujeitarem a restrições da Europa feudal.
Como outros liberais do período, ele pensava que as liberdades políticas somente poderiam ser protegidas de governos autoritários pela posse universal da propriedade individual privada. Os direitos dos cidadãos eram derivados deste direito natural fundamental. No sentido de encorajar a autossuficiência, ele propôs que cada americano deveria receber ao menos 50 acres de terra para garantir sua independência econômica. Porém, enquanto idealizava os pequenos fazendeiros e homens de negócios da fronteira, Jefferson era na verdade um latifundiário da Virgínia, vivendo do trabalho de seus escravos. Apesar de a peculiar instituição sulista incomodar sua consciência, ele ainda acreditava que os direitos naturais do homem incluíam o direito de possuir seres humanos como propriedade privada. Na democracia jeffersoniana, a liberdade dos brancos se assentava sobre a escravidão dos negros, em frente rumo ao passado. Mesmo com a emancipação dos escravos e as vitórias do movimento de direitos civis, a segregação racial ainda está presente no centro da política americana, especialmente na costa oeste. Nas eleições de 1994 para o governo da Califórnia, Pete Wilson, o candidato republicano, venceu por meio de uma perversa campanha anti-imigrantes. Nacionalmente, o triunfo do Partido Republicano de Gingrich nas eleições legislativas se baseou na mobilização dos homens brancos revoltados contra uma suposta ameaça dos negros achacadores do sistema de bem-estar social, imigrantes mexicanos e outras minorias salientes. Estes políticos ceifaram os benefícios eleitorais da polarização crescente entre a abundante suburbanidade branca, que na maior parte vota, e os habitantes mais pobres das zonas centrais, em gerais não brancos, que em sua maioria não votam. Apesar de eles guardarem alguns dos ideais hippies, muitos ideólogos californianos descobriram ser impossível tomar uma posição clara contra a política divisiva dos republicanos. Isto porque as indústrias de mídia e alta tecnologia são um elemento chave da coalizão eleitoral da nova direita. Em parte, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores bem pagos temem que o conhecimento aberto do financiamento público de suas companhias justificaria aumentos de impostos, para custear gastos desesperadamente necessários em saúde, proteção ambiental, habitação, transporte público e educação. Mais importante, muitos membros da classe virtual querem ser seduzidos pela retórica libertária e entusiasmo tecnológico da nova direita. Trabalhando para companhias de mídia e alta tecnologia, eles gostariam de acreditar que o mercado eletrônico pode, de alguma maneira, resolver os complicados problemas sociais e econômicos americanos sem nenhum sacrifício de sua parte. Em meio às contradições da ideologia californiana, Gingrich é, como o colaborador da Wired colocou, ao mesmo tempo seu amigo e inimigo. Nos Estados Unidos da América, uma grande redistribuição da riqueza é urgentemente necessária para o bem-estar econômico de longo prazo da maioria da população. Entretanto, isso vai contra os interesses de curto prazo dos brancos ricos, incluindo muitos membros da classe virtual. Em vez de compartilharem com seus vizinhos pobres negros ou hispânicos, os yuppies se retiram para seus afluentes subúrbios, protegidos por guardas armados e seguros com seus serviços privados de previdência social. Os desvalidos só participam da era da informação fornecendo mão de obra barata, e não sindicalizada para as insalubres fábricas das manufaturas de chips do Vale do Silício. Mesmo a construção do cyberespaço pode tornar-se um fator essencial da fragmentação da sociedade americana em classes antagonistas racialmente determinadas. Já isolados por companhias telefônicas sedentas de lucro, os habitantes das áreas urbanas centrais pobres são agora ameaçados de exclusão dos novos serviços online pela falta de dinheiro. Em contraste, membros da classe virtual e outros profissionais podem brincar de ser cyberpunks dentro da hiperrealidade sem ter de encontrar alguns de seus vizinhos empobrecidos. Em paralelo às sempre maiores divisões sociais, outro apartheid está sendo criado entre os ricos de informação e os pobres de informação. Nesta democracia jeffersoniana de alta tecnologia, a relação entre os senhores escravos resiste sob uma nova forma. Mestres ciborgues e escravos robôs. O medo da subclasse rebelde agora corrompeu o mais fundamental dogma da ideologia californiana, sua crença no potencial emancipador das novas tecnologias. Enquanto os proponentes da agroeletrônica e do mercado eletrônico prometem libertar os indivíduos das hierarquias do Estado e monopólios privados, a polarização social da sociedade americana está trazendo para diante uma visão mais opressiva do futuro digital. As tecnologias da liberdade estão se tornando os instrumentos da dominação. Em sua propriedade em Monticello, Jefferson inventou muitas bugigangas espertas para sua casa, como uma bandeja mecânica para levar a comida da cozinha até a sala de jantar. Mediando o contato com seus escravos através da tecnologia, este individualista revolucionário poupou a si mesmo de encarar a realidade de sua dependência do trabalho forçado de seus companheiros humanos.
No final do século XX, a tecnologia está sendo mais uma vez utilizada para reforçar a diferença entre os senhores e os escravos. De acordo com alguns visionários, a busca pela perfeição da mente, corpo e espírito vai inevitavelmente levar ao surgimento do pós-humano, uma manifestação biotecnológica dos privilégios sociais da classe virtual. Enquanto os hippies enxergavam o autodesenvolvimento como parte da libertação social, os artesãos high-tech da Califórnia contemporânea são mais propensos a procurar autossatisfação através da terapia, da espiritualidade, dos exercícios ou outras perseguições narcisistas. Seu desejo de escapar para dentro do subúrbio gradeado do hiperreal é apenas um aspecto desta profunda auto-obsessão. Estimulado por supostos avanços em inteligência artificial e ciência médica, o culto estropiano fantasia abandonar em conjunto o wetware do estado humano para se tornarem máquinas vivas. Igual a Virek e os Tessier Ashpools na literatura sprawl de Gibson, eles acreditam que o privilégio social vai mais cedo ou mais tarde dotá-los de imortalidade. Em vez de predizer a emancipação da humanidade, esta forma de determinismo tecnológico pode somente conjecturar um aprofundamento da segregação social. Apesar dessas fantasias, os brancos da Califórnia continuam dependentes de seus colegas humanos de pele mais escura para trabalhar em suas fábricas, colher seus cereais, cuidar de suas crianças e cultivar seus jardins. Após os tumultos de Los Angeles, eles cada vez mais temem que esta subclasse vá um dia exigir sua libertação. Se escravos humanos não são totalmente confiáveis, então escravos mecânicos terão de ser inventados. A busca pelo santo graal da inteligência artificial revela esse desejo pelo golem, um forte e leal escravo cuja pele tem a cor da terra e cujas entranhas são feitas de areia. Como nas histórias de robôs de Asimov, os tecno-utópicos imaginam ser possível obter mão de obra como a escrava por meio de máquinas inanimadas. Porém, apesar de a tecnologia poder armazenar ou amplificar o trabalho, ela não pode nunca remover a necessidade de os humanos inventarem, construírem e manterem essas máquinas em primeiro lugar. Trabalho escravo não pode ser obtido sem escravizar alguém. Por todo o mundo, a ideologia californiana foi aceita como uma forma otimista e emancipadora de determinismo tecnológico. Porém, esta fantasia utópica da costa oeste depende de uma cegueira frente à dependência de polarização social e racial da sociedade em que nasceu. Apesar de sua retórica radical, a ideologia californiana é totalmente pessimista a respeito de mudanças sociais fundamentais. Diferentemente dos hippies, estes defensores não estão lutando para criar a ecotopia, ou nem mesmo para ajudar a ressuscitar o New Deal. Em vez disso, o liberalismo social da nova esquerda e o liberalismo econômico da nova direita convergiram no sonho ambíguo de uma democracia jeffersoniana. Interpretado generosamente, este retrofuturismo poderia ser a visão de uma fronteira cibernética em que artesãos high-tech descobrem sua satisfação individual ou na agroeletrônica ou no mercado eletrônico. Entretanto, como o zeitgeist da classe virtual, a ideologia californiana é ao mesmo tempo uma fé exclusiva. Se apenas algumas pessoas podem ter acesso às novas tecnologias da informação, a democracia jeffersoniana pode se tornar uma versão de alta tecnologia da economia de latifúndios do Velho Sul. Refletindo esta profunda ambiguidade, o determinismo tecnológico da ideologia californiana não é simplesmente otimista e emancipador. É simultaneamente uma visão profundamente pessimista e repressiva do futuro. Existem alternativas. Apesar de suas profundas contradições, pessoas por todo o mundo acreditam que a ideologia californiana expressa o único caminho adiante para o futuro. Com a cada vez maior globalização da economia mundial, muitos membros da classe virtual na Europa e Ásia sentem mais afinidade com seus pares californianos do que com outros trabalhadores do seu próprio país. Mas, na verdade, o debate nunca foi tão possível ou necessário. A ideologia californiana foi desenvolvida por um grupo de pessoas vivendo em um país específico, com uma mistura particular de escolhas socioeconômicas e tecnológicas. Seu coquetel contraditório e eclético de economia conservadora e radicalismo hippie reflete a história da costa oeste, e não o futuro inevitável do resto do mundo. Por sinal, as assunções anti-estatistas dos ideólogos californianos são bem paroquiais. Em Singapura, o governo não apenas está organizando a construção de uma rede de fibra ótica, mas também está tentando controlar a adequação ideológica das informações distribuídas pela mesma. Pelas taxas de crescimento muito maiores dos tigres asiáticos, o futuro digital não vai necessariamente chegar primeiro na Califórnia. Mesmo com as recomendações neoliberais do relatório Bungeman, a maior parte das autoridades europeias estão determinadas a se envolver intimamente no desenvolvimento das novas tecnologias da informação. A Minitel, primeira rede online de
sucesso no mundo foi uma criação deliberada do Estado francês, em resposta a um relatório oficial sobre o impacto potencial da hipermídia. O governo resolveu destinar recursos ao desenvolvimento de tecnologias de ponta. Em 1981, a France Telecom lançou o sistema Minitel, que ofereceu uma mistura de informação baseadas em textos e utilidades de comunicação. Como um monopólio, essa companhia estatal de telefone foi capaz de criar uma massa crítica de usuários para seu sistema online pioneiro, distribuindo terminais grátis para qualquer um que quisesse esquecer as listas telefônicas em papel. Uma vez que o mercado foi criado, fornecedores comerciais e comunitários puderam encontrar consumidores ou participantes suficientes para prosperar com o sistema. Desde então, milhões de franceses de todos os estratos alegremente reservaram ingressos, bateram papo uns com os outros e organizaram-se politicamente online sem perceber que estavam quebrando os preceitos libertários da ideologia californiana. Longe de demonizar o Estado, a grande maioria da população francesa acredita que mais intervenção pública é necessária para uma sociedade eficiente e saudável. Nas recentes eleições presidenciais, quase todo candidato teve de defender, ao menos retoricamente, maior intervenção do Estado para terminar com a exclusão social dos desempregados e sem teto. Ao contrário do equivalente americano, a Revolução Francesa passou ao largo do liberalismo econômico, rumo à democracia popular. Após a vitória dos jacobinos sobre seus oponentes liberais em 1792, a República Democrática da França tornou-se a materialização da vontade da maioria. Sendo assim, acreditava-se que o Estado deveria defender os interesses de todos os cidadãos, em vez de proteger apenas os direitos dos proprietários individuais. O discurso da política francesa permite a ação coletiva do Estado mitigar ou mesmo remover os problemas encontrados pela sociedade. Enquanto os ideólogos californianos tentam ignorar os dólares de contribuintes subsidiando o desenvolvimento da hipermídia, o governo francês pode intervir abertamente nesse setor da economia. Mesmo que sua tecnologia esteja defasada, a história da Minitel claramente refuta os preconceitos anti-estatistas dos ideólogos californianos e do Comitê Bangman. O futuro digital será um híbrido de intervenção estatal, empreendedorismo capitalista e cultura faça você mesmo. Decisivamente, se o Estado puder fomentar o desenvolvimento da hipermídia, ações conscientes poderiam também ser tomadas para evitar o surgimento do apartheid social entre os ricos de informação e os pobres de informação, não deixando tudo aos caprichos das forças mercadológicas. A União Europeia e seus Estados-membros podem assegurar que todo cidadão tem a oportunidade de estar conectado à banda larga de uma rede de fibra ótica ao menor preço possível. Em primeira instância, este seria um plano muito necessário de criação de empregos para trabalhadores semi-capacitados em um período de desemprego em massa. Como medida keynesiana de emprego, nada bate cavar buracos na estrada e depois enchê-los de novo. Ainda mais importante, a construção de uma rede de fibra ótica em lares e escritórios poderia dar a todos acesso a novos serviços online e criar uma grande e vibrante comunidade de troca de conhecimentos. Os ganhos a longo prazo para a economia e para a sociedade com a construção da Infoban seriam imensuráveis. Permitiria à indústria trabalhar mais eficientemente e comercializar novos produtos. Asseguraria que os serviços de educação e informação estivessem disponíveis a todos. Sem dúvida, a Infoban vai criar um mercado de massas para que as empresas privadas possam vender os produtos de informação existentes, filmes, programas de televisão, música e livros, pela rede. Ao mesmo tempo, uma vez que as pessoas possam tanto distribuir quanto receber hipermídia, uma mídia comunitária florescente e grupos de interesse surgirão rápido. Para que tudo isso aconteça, intervenção coletiva será necessária para assegurar que todos os cidadãos estejam incluídos no futuro digital. O renascimento do moderno. Mesmo não sendo em circunstâncias da sua própria escolha, é necessário que os europeus afirmem sua própria visão do futuro. Há caminhos variados rumo à sociedade da informação, e alguns são mais desejáveis do que outros. Para fazer uma escolha embasada, os artesãos digitais europeus precisam desenvolver uma análise mais coerente do impacto da hipermídia do que a que pode ser encontrada na ideologia californiana. Os membros da classe virtual europeia devem criar sua própria identidade distinta. Este entendimento alternativo do futuro passa por uma rejeição de qualquer forma de apartheid, tanto dentro quanto fora do cyberespaço. Qualquer projeto para desenvolver a hipermídia deve assegurar que toda a população possa ter acesso aos novos serviços online. Em lugar do anarquismo da nova esquerda ou da nova direita, uma estratégia europeia para o desenvolvimento das novas tecnologias da informação deve reconhecer abertamente a inevitabilidade de algum tipo de economia mista. A mistura criativa e antagonista de iniciativas estatais, corporativas e faça você mesmo. A indeterminação do futuro digital é resultado da ubiquidade desta economia mista no mundo moderno. Ninguém sabe exatamente como serão as forças relativas de cada componente, mas a ação coletiva pode assegurar que nenhum grupo social seja deliberadamente excluído do cyberespaço. Uma estratégia europeia para a era da informação deve também celebrar as forças criativas dos artesãos digitais. Porque seu trabalho não pode ser simplificado ou mecanizado. Membros da classe virtual exercem grande controle sobre a sua própria obra.
Em vez de sucumbir ao fatalismo da ideologia californiana, nós devíamos abraçar as possibilidades prometeicas da hipermídia. Dentro das limitações de uma economia mista, os artesãos digitais são capazes de inventar algo totalmente novo, algo não predito em nenhuma história de ficção científica. Estas formas inovadoras de conhecimento e comunicação vão copiar o sucesso de outras, incluindo alguns aspectos da ideologia californiana. É impossível agora, para qualquer movimento de emancipação social sério, não incluir as demandas do feminismo, da cultura de drogas, da liberação gay, da identidade étnica e outras questões levantadas pelos radicais da costa oeste. Do mesmo modo, qualquer tentativa de desenvolver a hipermídia dentro da Europa precisará de algum zelo empresarial e uma atitude "você quer, você pode" da nova direita californiana. Mas ao mesmo tempo, o desenvolvimento da hipermídia significa inovação, criatividade e invenção. Não há precedentes para todos os aspectos do futuro digital. Como pioneiros do novo, os artesãos digitais precisam reconhecer a si mesmos como a teoria e prática da arte produtiva. Eles não são apenas funcionários dos outros, ou mesmo candidatos a empreendedores cibernéticos. Eles são também engenheiros artistas, os criadores do próximo estágio da modernidade. Repetindo a experiência dos saint-simonistas e construtivistas, os artesãos digitais podem criar uma nova máquina estética para a era da informação. Os músicos têm usado computadores para desenvolver formas puramente digitais de música, como o jungle e o techno. Artistas interativos têm explorado as potencialidades das tecnologias de CD-ROM, como é mostrado pelo trabalho de Anti-ROM. O Hypermedia Research Center construiu experimentalmente um espaço social virtual chamado Jay's Joint. Em cada instância, engenheiros artistas estão tentando expandir os limites tanto das tecnologias quanto de sua própria criatividade. Acima de tudo, estas novas formas de expressão e comunicação estão conectadas a uma cultura mais ampla. Os desenvolvedores de hipermídia devem reafirmar a possibilidade de controle racional e consciente sobre a forma do trabalho digital. Diferente do elitismo da ideologia californiana, os engenheiros artistas europeus devem construir um cyberespaço inclusivo e universal. Agora é hora para o renascimento da modernidade. As circunstâncias presentes favorecem tornar a luxúria nacional. A luxúria vai se tornar útil e moral quando for desfrutada por toda a nação. A honra e a vantagem de se empregar diretamente em arranjos políticos, o progresso das ciências exatas e das artes nobres, foram reservadas para o nosso século. Saint-Simon. Eu acho que o final do texto, o cara se perde muito no idealismo. Não sei o que vocês acharam. Tipo, eu acho que ele tentou fechar... Cara, isso aqui é 30 anos atrás, né? É 30 anos atrás e o cara é inglês, né? Então, o que me incomoda muito, durante o texto inteiro, ele assume uma coisa que eu não acho que seja verdade. Ele bota assim, existe os ricos e os pobres, que seria melhor a gente colocar, sei lá, né? Burguesia e trabalhadores. E existe essa classe no meio, que ele chama da classe virtual, né? E, tipo, isso é uma visão bem liberal, e daí agora no sentido dos liberais aqui do Brasil, né? Uma visão, assim, bem... Pessoas que aceitam o capitalismo, que aceitam o realismo capitalista, é uma visão de, tipo, o programador, o artista virtual, até o burocrata digital, né? Que a pessoa hoje, ela tá meio que num nível acima das outras pessoas. Porque ela tem esses privilégios a mais. Só que eu não engulo muito isso, porque daí a gente pensa na história do Monark lá. Tipo, beleza que o Monark é rico e que ele pode abrir uma empresa e daí ele vai ter trabalhadores trabalhando para ele e tal. Ele pode ter investimento, mas no YouTube ele trabalhava pro YouTube, tá ligado? E daí o Monark ele se via como essa classe elevada de pessoa ali, que é tipo assim, eu faço um trabalho muito foda, as pessoas vão lá pra me ver, eu boto o vídeo no YouTube e eu controlo tudo que é preciso pro meu destino, eu faço no meu laptop os vídeos, eu só preciso do microfone, do laptop. Só que na realidade o Monark é um trabalhador dentro do YouTube, daí o YouTube disse tipo, foda-se, vai pra outra plataforma porque a gente não quer mais que tu trabalhe aqui. E daí ele fica chorando, tipo, que merda, como assim? Tipo, a internet já falou a exaustão disso, sabe? Mas, tipo, me parece que o texto inteiro o cara fala, tipo, o trabalho do programador, ele não pode ser substituído, a classe virtual tem não sei o quê. Daí agora tem esse fardo do homem branco novo, que é tipo, a classe virtual tem o dilema de construir uma nova sociedade, e não me cai muito bem isso, sabe? O que é que diz no livrinho? Tem que ter Ele tem os meios de produção, né, Leon? Valeu pelo follow, by the way. O fardo do homem cibernético, exatamente. O texto é bem legal como um registro histórico.